Você quer saber como nutrir um bom relacionamento com a sua sogra? Meu nome é Cristiane Silva, eu sou especialista no relacionamento entre pais e filhos. Embora pais e filhos seja mais o meu foco, hoje eu vou entrar nessa questão da sogra, porque eu sei que é uma questão delicada para muitas mulheres e também alguns homens, né? Mas eu sei que o foco maior somos nós as mulheres, né? E esse relacionamento com a sogra pode interferir e muito no relacionamento com os filhos, né? Não apenas com os nossos filhos, mas também com os nossos maridos, né? Ou esposas. E eu vou então aqui hoje compartilhar com vocês a experiência que eu tive com a minha sogra. Há alguns anos atrás, nós morávamos em um apartamento e nós vendemos este apartamento para morar numa chácara, né? Só que essa chácara nós começamos do zero, ou seja, construímos. E então, assim, durante um tempo a gente ficou morando no apartamento, mas depois a gente foi morar com a minha sogra, até para a gente poder aí economizar, não ter que pagar aluguel e poder entregar o apartamento para a nova compradora, né? Para a nova dona. E então nós fomos morar com a minha sogra. A princípio seriam 6 meses, e assim, ela mora, né, sozinha na casa dela, enfim. Então nós fomos morar com ela. A princípio por 6 meses, porém tivemos vários imprevistos na obra. Quem lida ou já lidou aí com construção sabe que é algo desafiador, né? Os imprevistos realmente acontecem, e no nosso caso foram vários imprevistos. E então, assim, de 6 meses, nós ficamos ali 2 anos e meio. Então, assim, nós somos muito diferentes, eu e a minha sogra, somos muito diferentes. Nós pensamos na educação dos filhos de uma forma diferente, nós organizamos a casa de maneira diferente, a alimentação é de uma maneira diferente. Então, assim, nossa, totalmente diferente. Como é que você conseguiu, Cris? 2 anos e meio? Pois é. Às vezes eu me pergunto também como é que eu consegui. Mas não por conta dela, porque uma coisa que a minha sogra ela não é aquele tipo de pessoa intransigente, sabe? Nós temos as nossas diferenças, mas vamos dizer assim que eu soube fazer do limão uma limonada. Eu quis ter um bom relacionamento com ela, né? Sempre quis, desde que eu a conheci, desde o início de tudo, né? E morar junto foi realmente desafiador, mas mais porque eu queria realmente a minha casa, eu queria o meu espaço. Eu sempre comparei e uma vez eu até falei para ela, porque ela me recebeu muito bem na casa dela, eu sou muito grata a ela por tudo que ela fez e faz por mim, até hoje. Então, mas assim, eu sempre comparei que eu estar lá era como estar numa viagem, porque você pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas chega uma hora que você quer a sua casa, você quer a sua cama, o seu travesseiro, enfim, né? Você quer as coisas ali que te pertencem, vamos assim dizer, né? Então, por mais que eu estivesse bem ali, eu queria o meu espaço. Eu queria cuidar da minha casa, do meu jeito, cuidar da minha família, ter a nossa privacidade, né? Coisas assim que, por mais que ela nos deixasse à vontade, era a casa dela, as coisas eram do jeito dela, né? Eu não podia mudar um vaso do lugar, né? Por mais que às vezes eu até cheguei a fazer isso, mas tudo com o consentimento dela, tudo procurando saber, vó, será que a gente pode fazer assim, assim, será que não fica melhor e tal? Enfim, né? Mas eu sempre me dispus a ter esse bom relacionamento com ela. Então nós nunca brigamos, nós nunca batemos de frente, mas porque assim havia tanto dentro de mim quanto dentro dela um querer, né? Que um querer de nos dar bem, de desfrutar bem de uma relação, né? E é interessante porque assim ali o meu marido, né, estando ali com a gente, ele era esposo, pai e filho. Então, dentro de casa,
Nós tínhamos a nossa forma de lidar com as nossas rotinas e do nosso jeito. Já com a mãe quer cuidar do filho como sempre cuidou antes. Então tinha isso também. Poxa, mas quem é que vai colocar o prato na comida? É a esposa ou é a mãe, né? Então, assim, isso, por exemplo, essa briga eu não comprava, né? Eu não ia fazer uma questão disso porque ela colocava, né? E eu vou colocar porque eu sou esposa, né? Então, até já gravei um vídeo sobre isso, porque tem certas brigas que não vale a pena você comprar, sabe? Não vale. Claro que tem coisa, teve momentos que eu tive que chegar pro meu esposo e falar, ó, isso aqui é dessa forma, né? Da forma que a gente pensa, que a gente sempre agiu, vamos continuar, né? Então a gente tinha essa conversa, esse diálogo, né, íntimo entre eu e ele, para que assim a gente conduzisse a nossa estadia ali de uma maneira saudável. Mas houve esse conflito de dela querer cuidar dele do jeito que ela sempre cuidou e o cuidado que eu tinha com ele, com a minha família, era de outra forma. Gente, eram vários os conflitos, desde coisas simples a coisas mais complexas, sabe? Que vou ver se eu vou conseguir aqui me lembrar de tudo, né? Mas até na educação das minhas filhas, por exemplo. Minha filha mais nova era, acho que tinha, não sei se ela já tinha 2 anos quando a gente foi pra lá, não me recordo. Mas elas nunca a minha identidade de mãe se apagou. Nunca. Ela sempre é a minha referência, assim, como mãe, como autoridade na vida delas, era muito evidente. Então, por mais que, né, que falam que, que vó é pra deseducar, mas assim, no início a gente teve ali algumas, não chegou nem a ser conflito, mas alguns momentos onde, por exemplo, uma vez minha filha esbarrou numa cadeira, minha sogra veio com todo dó, ai, cadeira malvada, cadeira no caminho, vou bater na cadeira. Aí eu peguei, eu já intervi, eu falava, não, vó, peraí, a cadeira está no lugar dela, né? A gente aqui tem que olhar por onde anda, vai correr, tomar cuidado. Então eu sempre procurei assim corrigir na hora. Eu corrigia, eu não deixava para depois, não chamava a minha sogra no canto, não. Na hora eu já corrigia imediatamente tanto a minha filha quanto ela, mas de uma maneira assim, sem ser agressiva, sem ser mal educada, mas mostrando a verdade da situação para as duas, né? Então quer dizer, ali eu já me impunha com a minha autoridade de mãe e também já mostrava para minha filha que era do meu jeito. Então assim, e isso ocorreu outras vezes, em outras situações, mas não foram muitas não, porque logo daí a minha sogra já entendeu. Então, quando as meninas iam pedir alguma coisa, querer alguma coisa, ela já falava, vai, veja com a mamãe primeiro, sabe? Então, assim, eu fui conquistando também o respeito dela, né? E nesse sentido, e até hoje é assim. Então, assim, a gente teve muitos conflitos, mas foram 2 anos e meio que a gente fortaleceu a nossa relação. Ela me trata como uma filha e eu a tenho como a minha segunda mãe, né? E a gente sabe que mesmo com a nossa mãe, a gente também tem aí os nossos desafios, não é? Então, com a minha sogra não é diferente, não por ela não ser minha mãe biológica, mas os conflitos a gente tem com todos, com mãe, com sogra, com filhos, com marido, com colegas de trabalho. Tudo depende de como a gente lida com esses conflitos, né? De como a gente olha para eles. É o que eu sempre falo do limão. Você pode ou chupar o limão como ele é e fazer cara feia, ou você pode pegar esse limão e transformar ele numa deliciosa limonada. Eu sempre acho que é muito melhor transformar ele numa deliciosa limonada, que eu vou desfrutar aí de um suco gostoso, né? Muito mais prazeroso, enfim. Então eu procuro olhar para esses conflitos aí que a gente tem no relacionamento, na relação, seja ela qual for, dessa forma. Claro que nem sempre eu pensei assim, mas à medida que eu fui vivenciando conflitos e mais conflitos, e assim eu não queria ficar assim, porque eu nunca quis viver os conflitos que eu vivi na casa dos meus pais, eu nunca quis ter a relação que os meus pais tinham na minha infância. Eu nunca quis isso para minha família. Então eu tinha isso como
como meu objetivo, né? Eu queria isso, mas não bastava eu querer, eu tinha que fazer alguma coisa, né? E dependia de mim, porque ou eu vou viver um relacionamento amargo, ou eu vou viver um relacionamento doce, saudável, não perfeito, porque não existe uma relação que seja perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas nós podemos sim contribuir e muito para ter sim uma relação saudável. E esses 2 anos e meio que eu convivi com ela foi a prova disso, sabe? Teve sim momentos que, puxa vida, eu desejava estar na minha casa mais que tudo, mais que tudo. Mas assim, sabe, eu falava com Deus e aí Deus me fortalecia, eu sempre busquei essa força superior, sabe? E isso também me dava muita força para continuar, para não olhar para a situação, né? Para não enxergar a situação ali como ela estava no momento e sim como ela iria ficar dali a algum tempo, né? Para aquilo que eu queria. Então, eu usava de diversas formas, mecanismos que eu pudesse estar ali aliviando aquele momento, né? Que a gente estava ali todos dormindo num quarto só, os quatro dentro de um quarto. Então, assim, a gente não tinha privacidade. Então, foram vários, diversos os conflitos, né? Mas também teve uma coisa muito positiva. Convivendo ali esses 2 anos e meio e ela querendo ser mãe do meu marido, que realmente é, né? Mas eu digo querendo ser mãe assim, nos cuidados, né? Dividir os cuidados dele comigo. Eu aprendi muita coisa boa com ela, coisas até que eu não fazia como esposa e que eu passei a fazer, porque realmente eu vi que fazia muito bem para ele. Mas também vi coisas que eu vi que não era bom para ele, né? E que por não ser bom é que ele acabou desenvolvendo certos hábitos ao longo da vida. Então eu foi legal assim, no sentido de que eu passei a entendê-lo melhor, a entender o porquê de certas reações dele, a entender o porquê de certos pensamentos, a origem de certas convicções, sabe? Então assim, eu entendi ele muito bem as deficiências, vamos assim dizer, que ele tinha. Então, em vez de criticá-lo, em vez de julgá-lo, eu busquei formas de ajudá-lo a vencer aquelas coisas que não fazia bem para ele, que não ia fazer com que ele avançasse e se desenvolvesse como homem, como, né, como marido, como pai, como filho, né? Porque assim, ele se desenvolveu e muito a partir do momento que a gente casou, né? Ele se desenvolveu bastante, mas e naquilo que ele não conseguia se desenvolver, eu entendi o porquê. Então, eu pude conhecer a origem disso tudo, dessa bagagem dele, e pude e posso ajudá-lo até hoje, né? Então, eu sei que eu falo isso com certeza, porque eu sei que eu sou o tipo de esposa que realmente o incentiva a se desenvolver em todos os aspectos, todos, todos, todos. Eu assumo meu papel, né, de auxiliá-lo, né, em pleno desenvolvimento. E esse tempo que eu convivi com ela também foi positivo, então, nesse sentido. Então, acho que assim, o que fica aí, né, dessa minha experiência, é que assim, seja quem for a sua sogra, se ela é boa ou não, se ela é intransigente ou não, sabe? A minha sogra mesmo, ela poderia ser a pior sogra, porque ela mesma sofreu com a sogra dela, sofreu muito, muito, muito. Mas ela escolheu ser diferente, ela escolheu ser uma boa sogra, sabe? Foi escolha dela, então tudo depende daquilo que a gente escolhe. Então, o que a gente quer olhar? A gente quer olhar para aquela diferença como um problema ou como uma solução? Você olha para o limão, você vai ficar olhando para ele e saber que ele é amargo? Ou você vai olhar para ele e ver que você pode fazer dele uma deliciosa limonada? Entende? Então não importa quem é a sua sogra, importa quem você é e o que tipo de relação você quer ter. Porque você
tendo um bom relacionamento com ela, você conseguindo ter, independente, principalmente se ela for uma pessoa difícil, se você conseguir ter um bom relacionamento com ela, se você conseguir vencer essas dificuldades, então você vai conseguir vencer muitas outras coisas, tá? Pensa nisso. E aí, coloca aí qual é a sua dificuldade que você tem com relação à sua sogra. Divida a sua experiência, porque eu tenho a certeza que você pode contribuir muito para alguém que esteja necessitando de saber aí como que é a sua experiência, o que você fez ou faz para superar isso, para ter aí uma relação saudável, ok? Até!